noite! Tudo bem com vocês? Oi, gente, aqui é Meire, do Instagram Meire na Web, e hoje nós vamos ter uma live e eu tenho um convidado, uma convidada assim super especial, e eu conto com a presença de vocês para participarem dessa live hoje e assistirem aqui esse conteúdo de hoje. É um assunto muito interessante, um assunto que eu gosto muito, que é falar sobre turismo e principalmente turismo no Brasil. Nós temos muitas cidades, muitas atrações bastante interessantes, então eu gostaria de nesse momento convidar vocês e pedir também que avisem aos amigos sobre essa live de agora à noite, que nós vamos conversar sobre turismo no Brasil, e eu acho super interessante que a gente tenha aqui o número de pessoas interessadas em conhecer, em saber do que nós preparamos hoje à noite. Então eu gostaria de desejar uma boa noite para todas as pessoas que estão chegando, tá? Boa noite para o pessoal do Sindicato dos Guias de Turismo, um abraço para o meu amigo Alberto Augusto, lá em Fortaleza, que é presidente do Sindicato dos Guias de Turismo do Ceará, aqui presente, e outras pessoas também que estão chegando nesse momento para nos assistir. Hoje nós vamos falar sobre turismo na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Antes da gente entrar diretamente no conteúdo e convidar a nossa convidada de hoje, chamar a nossa convidada para participar, eu gostaria de lembrar a vocês que todas as minhas lives, elas depois seguem para o meu canal no YouTube, o canal Meire na Web, e eu gostaria de pedir a vocês se inscrevessem no canal, porque à medida que vocês se inscrevem no canal, eu fico mais animada, com mais incentivo para promover mais lives e trazer mais conteúdos. Além das lives do Instagram, eu também preparo alguma coisa de informação aqui dos Estados Unidos, como informação para as pessoas que querem conhecer ou que querem saber como é que é o cotidiano aqui, como é que é a cultura, como que a gente vive aqui nos Estados Unidos, como que a gente participa das coisas e como que é o nosso dia a dia. Então eu estou sempre promovendo alguma coisa, vídeos ou passando alguma informação. E tenho também o meu blog, Meire na Web, com todas essas informações. Então fiquem atentos ao que eu vou postando, e aí não fiquem só ligados ao Instagram, vão lá dar uma checada também no canal do YouTube Meire na Web. Então vamos lá, gente, hoje nós vamos falar sobre Petrópolis. Petrópolis é um destino cheio de história, uma cidade com clima agradável e paisagens encantadoras, misturadas com majestosas construções arquitetônicas do período imperial. Petrópolis também ficou bastante conhecida por ser o lugar onde se denomina Cidade de Pedro. Foi o lugar escolhido pela família imperial para passar os meses mais quentes do ano, procurando um ar puro e o ar fresco das montanhas. Então, um pouquinho do que a gente sabe de Petrópolis. Mas eu tenho aqui uma convidada que ela vai conversar com a gente, vai nos dar bastante informações a respeito de Petrópolis. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vão enviando as perguntas que eu vou aqui lendo, e à medida do possível a gente vai respondendo. Então a minha convidada de hoje, eu tenho o prazer de anunciar a Raquel Soares Neves. A Raquel é guia de turismo regional na cidade de Petrópolis, do Rio de Janeiro, guia de turismo nacional e América do Sul, turismóloga e presidente da Associação de Guias de Turismo de Petrópolis. Então agora eu tenho o prazer de convidar a Raquel para vir aqui para nossa live e a gente já começar a bater esse papo aqui que vai ser sensacional. Então vamos lá, convidem os amigos que eu já vou chamar aqui a nossa convidada. Vou convidar a Raquel para fazer parte aqui da nossa live. Esperar a Raquel entrar. Acho que a Raquel já está por aqui. Boa noite. Oi, Raquel. Boa noite. Tudo bem? Dá só um ajuste aí na câmera. Aê. Isso! Tudo bom com Agora você, sim. Tudo Boa bem, graças a noite. Deus. Boa noite. Boa noite. Então, Raquel, que prazer ter você aqui, tá? Porque Prazer é todo meu, Meire.
Obrigada. Eu estava assim ansiosa porque Petrópolis é uma cidade que está sempre no meu roteiro quando eu vou ao Brasil. É um lugar lindo e eu não poderia deixar de convidar alguém para vir aqui falar sobre a cidade, contar um pouco da história, divulgar um pouco das atrações, das coisas boas que tem aí para conhecer. Mesmo quem já visitou, eu acho que vale a pena a gente ter esse conteúdo, a gente bater esse papo, porque você acaba inovando aí as informações. Então, muito obrigada por estar Com aqui presente certeza. no Eu que Made na Web. agradeço, Meire. Agradeço ao convite. É um prazer estar aqui com você nessa noite, falando da minha amada cidade, Petrópolis, né? Que bom. Olha, e eu quero também mandar um abraço pro pessoal lá, os guias de turismo, tá? Que eu sei que você está à frente da Associação de Guias de Turismo de Petrópolis. Eu já fui Isso. guia de turismo, eu sei o quanto que é um trabalho muito prazeroso, né? Um trabalho muito gostoso, mas é uma batalha, assim, Sem no dia a dúvida. dia, né? Sem dúvida. Tem que se preparar muito, tem que estudar, tem que saber acolher a pessoa que vem visitar a cidade, né? Então, Isso vamos mesmo. começar o seguinte, vamos iniciar assim, fala um pouco assim, como é que foi a tua trajetória, como é que você começou e decidiu a ser guia de turismo e se tornou turismóloga e é guia de turismo nacional da América do Sul, né? E está à frente de um sindicato também representando uma classe. Como é que começou tudo isso? Bom, Meire, eu comecei no turismo há mais ou menos uns 16, 15 anos atrás, inicialmente como estagiária num centro de informação turística. Eu estava fazendo faculdade, né? E aí acabei, na verdade, eu ia fazer história. Meu sonho era fazer história. E aí acabei fazendo vestibular, passei no vestibular para turismo, que era o que tinha vaga naquela época. E Tá. aí foi por acaso, fiz vestibular para turismo, passei, gostei. E aí, ao mesmo tempo que eu comecei a fazer a faculdade, eu me matriculei no curso de guia. Procurei saber aqui na minha cidade, né, onde que tinha um curso que eu Aham, pudesse me aperfeiçoar um pouco mais. E aí soube de um curso que é o antigo SEJA, né, o antigo SES Petrópolis. E aí me certo. matriculei, terminei a faculdade e terminei também o curso de guia. E comecei a trabalhar inicialmente como guia de turismo regional, mas eu especializada no receptivo aqui em Petrópolis, né? Depois eu comecei Certo. me formei também como guia de turismo nacional em América do Sul e comecei a levar grupos de Petrópolis para outros lugares, né? Então, eu já tenho 15 anos que eu estou diretamente envolvida com turismo. Que legal, parabéns. Olha, primeiro que você contou que você iniciou, né, no curso de história. Quer dizer, todo guia de turismo, ele aprende a conhecer, a respeitar muito a história e passar essa história para a gente. Né? Assim, os guias, nós somos, eu me enquadro nessa classe também, né? Porque eu acho que um guia nunca deixa de ser guia, né? É E verdade. então, como você começou com a história, quer dizer, essa ligação diretamente para o turismo, você falou que você não esperava, né? Foi uma oportunidade, mas eu acho que a história, o curso de história, só te ajudou também a cumprir o teu papel de guia. Então, É parabéns, tá? verdade. Obrigada, obrigada, Mary. E assim, eu sempre fui uma apaixonada por história do Brasil. Então, por morar numa cidade histórica, né, existe uma disciplina na rede municipal de ensino aqui em Petrópolis que se chama, antigamente era História, Geografia e Turismo de Petrópolis, né? Hoje é História, Geografia, Turismo e Educação para o Trânsito, aumentou um pouquinho. Mas eu, Certo. desde quando estudava, né, já tinha esse incentivo. E eu tive uma professora que é a professora Lúcia Helena, que me incentivou muito. Eu participei de um concurso de maquete na escola, isso lá, ensino fundamental ainda. Né? E ela falou, nossa, você Certo. leva o maior jeito para trabalhar para essa área, né, ligada à história da cidade. Né? Fiz uma maquete do conhecidíssimo Palácio Quitandinha, que foi construído para ser o maior cassino hotel da América Latina. Né? Então ela falou, poxa, Aham. quando você crescer, literalmente, né? Quando você crescer, se dedica a alguma coisa nesse sentido. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Anos depois, acabei fazendo os cursos na área de turismo, me apaixonei e estou no turismo até hoje. Muito bom. Achei legal você contar a sua trajetória. E como é importante
na vida da gente a gente ter essas pessoas assim que dão incentivo, né? E principalmente Sem vindo dúvida. dos professores. Ela enxergou ali um potencial em você, né? E te deu um incentivo. Isso é muito bom, né? Principalmente quando É a gente é muito maravilhoso. jovem. Que aí a gente Sem ainda está dúvida. assim, meio perdida, né? E, Então, e ela depois, chegou e já Meire, te orientou. é verdade. E depois, Meire, eu também tive a grande sorte, uma grande dádiva de ter no meu caminho professores maravilhosos. Então, no curso de guia de turismo também, no antigo Aham. SES aqui de Petrópolis, eu fiz, assim, muitos amigos, e entre eles os professores que me incentivaram muito para que eu concluísse o curso, para que eu me tornasse guia de turismo e hoje pudesse estar aí recebendo turistas de todos os lugares aqui da minha amada Ah, cidade. muito bom, Raquel. Estou muito feliz, tá? Então, eu estou conversando com a pessoa certa para a gente falar hoje sobre Petrópolis. Então, vamos lá. O que que a gente deve iniciar, assim, falando sobre o que a pessoa deve visitar em Petrópolis? Assim, você tem alguma coisa assim de imediato para dizer? Porque eu tenho outras perguntas para fazer para você. Claro. Então, essa é só o início, assim. Vamos dizer. O que visitar em Petrópolis? O que é que você diria agora, nesse momento, que a gente deve visitar? Vamos lá. Olha, Meire, Petrópolis é uma cidade que ficou muito conhecida por conta da chegada da família imperial, a passagem da família imperial aqui, né? Então, é difícil você falar assim, olha, tem uma coisa só para fazer em Petrópolis, ou um local só para visitar em Petrópolis. A gente tem uma diversidade muito grande de atrativos turísticos aqui atualmente, né? Mas, para elencar um local assim que é especial e que qualquer lugar do mundo que você tiver, você mostrar uma imagem desse lugar e as pessoas remetem a Petrópolis, sem dúvida, é o nosso Museu Imperial, né? Museu Que foi o Imperial. Palácio de Verão da família imperial na Serra do Rio de Janeiro. Então, assim, na parte histórica, é impossível você visitar Petrópolis e não ter aquela emoção de calçar as pantufas do Museu Imperial e entrar ali na casa do nosso imperador Dom Pedro II e da sua família, né? Aham. Mas nós temos outros locais aqui na cidade, né, como o Palácio Quitandinha, que eu mencionei há pouco, a Isso. Catedral de São Pedro de Alcântara, que foi restaurada agora, o Palácio de Cristal, que também foi restaurado há pouco tempo, né? Nós temos também os roteiros religiosos, os roteiros rurais, temos muitos roteiros Aham. rurais aqui em Petrópolis. Eu não posso deixar de falar dos roteiros cervejeiros, porque Petrópolis é a capital estadual da cerveja, Sim, nós né? vamos falar Nós sobre temos isso também. nós temos Aham. a cervejaria Boêmia, que é a mais antiga do Brasil. Quer dizer, nós temos uma infinidade de locais que as pessoas podem conhecer aqui. Tá. Como a primeira pergunta foi assim, o que visitar? Então a gente está colocando aqui só alguns pontos assim para a gente dar o início, né, a live, assim, dar um pouquinho de informação. Quando os turistas chegam à cidade, assim, eles já chegam assim com um roteiro assim, eu quero visitar tal lugar, ou você direciona? Você já falou de alguns pontos, né? O Museu Sim, Imperial, sim. né? O Palácio Aham. Quitandinha. Então, quando eles chegam aí, assim, como é que é feito? Por exemplo, você já tem um roteiro pronto. E vamos explicar um Sim, pouquinho para o pessoal que ainda não conhece Petrópolis ou que claro, já com conhece, certeza. né, e quer voltar. Nós temos aquele roteiro básico, o roteiro tradicional, que a gente geralmente apresenta para as pessoas que nunca visitaram Petrópolis, né? Que Certo. ouvem falar, que leram no livro, viram na televisão, na internet, né? Que é o quê? Museu Imperial, Catedral, o Palácio Quitandinha, o Museu Casa de Santos Dumont, que não pode ficar de fora, né? Esses pontos são os Certo. pontos obrigatórios, passagem obrigatória do visitante que nunca veio a Petrópolis. Mas tem muita gente que já veio, já conheceu os nossos polos de compra, como a Rua Tereza, como o Polo de Modas do Bingen, a Feirinha de Itaipava, o Castelo de Itaipava, né? Então, quando essas pessoas que já visitaram Petrópolis me pedem alguma opção diferenciada, a gente mostra outras opções, como, por exemplo, o Orquidário Binot, que é considerado o orquidário mais antigo do Brasil, ele é de 1870. Interessante. Nós temos a Aham. Igreja Luterana, o Museu Casa do Colono, que é um museu que preserva a tradição da cultura germânica em Petrópolis. Nós temos os mosteiros da cidade, a parte religiosa também. Então, e tem também a parte de atrativos naturais, que atrai muita gente para cá, Meire, que são as Tá. nossas montanhas, as Aham. nossas trilhas, as nossas cachoeiras, né? Então, As geralmente, o que eu capoeiras, faço? isso. Eu verifico com o cliente
qual é o perfil dele, o que, é que ele prefere fazer, se ele tem preparo ou não tem, para identificar ali o que, que ele vai gostar de fazer aqui na minha cidade, né? Para poder indicar aquilo que lhe cabe melhor. Muito boa resposta. Outra coisa, quando você começou assim do início, você falou um tour mais assim de city tour, né? Para o pessoal que quer mais visitar os Isso. pontos e conhecer um pouco da história. Mas aí você já relacionou outros pontos também. Você falou nas cachoeiras, você falou na parte das compras. Então existem vários roteiros. Então normalmente o Sim. passageiro que chega na cidade você vai verificar o que é que tem mais interesse. Aliás, o passageiro ou os grupos, né? Porque vocês devem receber muitos grupos de excursões, Sim, né, que chegam aí sim. para conhecer. Então, assim, o que mais atrai então os visitantes é a parte histórica ou é o outro lado, assim, cachoeiras? O que é que mais atrai? Começar pela Olha, parte histórica? a nossa parte histórica, o roteiro histórico, ele é o mais conhecido, mais contemplado aqui na nossa cidade, né? Então, assim, É. acho que 70% das pessoas que procuram Petrópolis, elas incluem algum atrativo histórico no seu roteiro, né? Mas com essa questão da pandemia, né? Ah, Aquela tá. coisa de ficar em locais abertos, né? Ligados à natureza, a gente sentiu também aqui em Petrópolis um crescimento pela parte de atrativos naturais, Ah, que são entendi. os atrativos ligados à natureza, né? As trilhas, as cachoeiras, as Aham, montanhas, turismo de contemplação, né? Aquelas pessoas que não querem ficar somente no local fechado, né? Que querem uma entendi. experiência na natureza também, tá? Legal. Então aí vai para aquele roteiro mais assim, né, de cachoeiras, de trilhas, locais mais Isso, abertos, né? Realmente isso aí. com a pandemia, né, assim, as pessoas ficaram, mas eu acredito que o número de pessoas interessadas ainda em entrar no museu, de conhecer também deve ser Sem bem dúvida. relativo, né? Deve ter muita gente querendo Sim. fazer o histórico e Tanto, deve ter Meire, que o nosso Museu Imperial aqui em Petrópolis, ele é o museu mais visitado do Brasil, entre as unidades do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus. Então, para nós, né, ter um museu nesse patamar, recebendo aí mais de 400 mil visitantes por ano, é uma coisa incrível, é uma alegria muito grande para nós petropolitanos, né? muito bom. E é lindo, né? Eu Lindo, acho a parte maravilhoso. histórica é belíssima. Eu fui assim, tem muitos, mas muitos anos mesmo. Eu já voltei em Petrópolis depois disso, mas aí já foi mais para um lado assim, mais gastronômico, sabe? Ah, Compras, sim. aquela coisa de um dia que você vai por Aham. um dia e tal. Mas é muito interessante passar essa informação para as pessoas do museu. E tem a casa, né, de Santos Dumont. Sim, Tem muitas atrações, assim, é um monte de temos, atrações. temos. Eu acho que dá para você fazer aí um roteiro bem dividido, né? Histórico Sem e conhecer dúvida. uma outra parte também. E dá Qual para é a melhor mesclar. época? Oh, desculpa. Eu disse que dá para mesclar todas essas opções. Sim, é verdade. Como você falou, né? Assim, às vezes a pessoa chega na cidade, quer fazer uma parte histórica, aí depois, pronto, eu já fiz a parte histórica. Agora, o que mais que a gente pode ver? Aí você pode oferecer essas outras atrações que você falou, né? Assim, ar livre, Claro. mais aberto e tal. Qual é a melhor época para se visitar Petrópolis ou qualquer época é muito legal? O que é que você acha? Então, Meire, nós temos uma procura gigantesca, né, por Petrópolis no período do frio. Você está vendo que eu estou até de touquinha? Aqui está fazendo Tá 9 frio graus aí, agora. Raquel? Está gelado. Ai, vamos Então, trocar? Vamos trocar, Raquel? Aqui tá um é, calor assim tremendo. Aquele pois friozinho é. gostoso de E serra é bom, aqui né? as pessoas gostam de vir para cá no frio, elas querem sentir frio, né? Elas querem vir para cá para comer uma boa massa, tomar um bom vinho, provar um fundi, né? Então, no inverno, é a nossa alta temporada, é o período que as pessoas mais Legal. procuram Petrópolis, tá? Muito bom saber. Essa época de friozinho gostoso, porque vocês ainda estão ainda no inverno, né, em transição, Sim, já estão em transição para a primavera, né? Aqui em é Atlanta, isso aí. aqui nos Estados Unidos, a gente está ao contrário. Nós estamos no verão e já está quase chegando o outono, né? Que é um Isso. período assim que eu amo, assim, eu gosto muito. Eu não gosto, apesar de gostar de calor e tudo, mas assim, Aham. muito quente do verão não é legal, não. É bom aquela temperatura mais amena. Então, Sem dúvida. a melhor época para visitar, então, você considera
pela visão do turista, que seria na época de frio, Sim, né? Mas assim, no, inverno. no Até período de. porque, Meire, nós temos aqui em Petrópolis, nós chamamos, em outras cidades as pessoas conhecem por neblina, cerração. Aqui em Petrópolis nós temos um fenômeno natural chamado russo, que é um russo com C cedilha, que é a nossa neblina, a nossa cerração. Então parece, tem horários que o russo baixa, que tira totalmente a visibilidade das pessoas e dá a impressão que a pessoa está na Europa, né? Então, é uma característica muito bacana, principalmente no inverno. Então, por exemplo, o turista que vem do Ceará, né? Vem lá da terra do Alberto, por exemplo, né? Lá de Da minha Aracaju, terra os também, meus que amigos aí estão eu também sou assistindo. cearense. Aham. Isso. Quando eles vêm de lá para cá, eles ficam encantados, porque eles gostam de ver o russo, viver essa experiência, né? Então, isso é interessante, porque aqui a gente está acostumado com frio, mas quem está acostumado com calor quer ter essa sensação de frio aqui com a gente, né? Isso é muito E bacana. como é que a gente faz para ver esse fenômeno? Tem uma época do ano assim, ou é final Então, de tarde? Como é que é? Como é que acontece? Eu fiquei agora ele curiosa. acontece, ele não tem um horário específico para acontecer. Tá, Mas, por tá. exemplo, no inverno, na parte da manhã, no final do dia, ao longo do dia todo, você consegue ver o russo dependendo da temperatura, né? Então, de repente, está aquele solzinho e aí baixa a temperatura e começa a baixar aquela neblina, forma aquela cortina branca que você não consegue ver a 50 metros a sua distância. Então, é bem interessante. O pessoal adora, Nossa, que entendeu? legal. Então, gente, olha, já anota essa dica aí, tá? Se quiser Isso viver um aí. momento em Petrópolis bem europeu, vão lá e espera acontecer esse fenômeno. Eu fiquei interessada agora. É isso aí, muito Bom, bacana. então a gente falou um pouquinho assim da melhor época, né? Que você falou que possivelmente é o inverno, porque as pessoas procuram. E no verão, assim, quando chega o verão, tá todo mundo de férias, né? Às vezes tem pessoas que no verão não gostam de praia, querem ficar É. só na praia, né? Procuram outras regiões. No verão, como é que é aí? Continua sendo assim um fluxo grande de turista durante o verão? Sim, nós temos muita gente que visita Petrópolis no verão, principalmente essas pessoas que você falou que não gostam muito de praia, né? A Certo, maioria gosta de ir para a praia, então, e Petrópolis, como é uma cidade serrana, nós não temos praia. Quando as pessoas daqui querem curtir um pouquinho de praia, descem a serra e vão para a região dos lagos, vão para a capital, né? E aqui em certo. Petrópolis a gente vai para as cachoeiras, para os rios, para os poços de piscina natural. Mas o turista que não gosta desse tipo de passeio, ele vem a Petrópolis nesse período do verão, por ser um período mais tranquilo na cidade para conhecer os nossos Entendi. atrativos. Aham. Então, legal, porque aí você. Então, quer dizer que vocês têm turista o ano todo, né? Existe uma época Sim, do ano sim. que tem um fluxo maior? Tem. Além do inverno, né? Nós temos também um calendário de eventos muito rico. Agora Uhum. nós acabamos de. No último domingo acabou a Bauernfest, que é a festa do colono alemão. Nós teremos em setembro a Serra Serata, que é a festa da cultura italiana. Né? Nós temos imigrantes italianos aqui, né? Tivemos aí muitos colonos germânicos também, que ajudaram a colonizar nossa cidade, né? Em outubro, nós teremos esse ano o Bunkassai, que é a festa da cultura do Japão. Temos uma pequena colônia Nossa, que japonesa aqui interessante. também. Várias culturas, né, no mesmo local, né? Isso, exatamente. Petrópolis reúne todas essas culturas, né? Novembro, nós teremos também a festa Ubuntu, que é a festa da consciência negra, né? Na semana do dia 20 de novembro. E logo depois acabou o Ubuntu, começa o nosso esperado Natal Imperial. Nós temos o Natal do final de novembro até o início de janeiro do ano seguinte, né? E esse ano, Meire, como a gente teve essa Tá, mudança no calendário por conta das chuvas no início do ano, né? Algumas sim, datas, alguns eu eventos lembro. mudaram de data. A Bauernfest, por Tá, exemplo, que acabou domingo, geralmente acontece no final de junho, porque nós temos uma data histórica aqui, que é o dia 29 de junho, onde nós comemoramos a chegada dos colonos germânicos, né? Então, é uma data histórica para a cidade, e a Bauernfest, que é o segundo maior evento germânico do Brasil, só fica atrás da Oktoberfest em Blumenau, Santa Catarina. nossa, eu tô aqui pensando qual é a época que eu vou. Porque você falou
tem muita tanta coisa. coisa maravilhosa para você conhecer. Quer dizer, eu achei muito interessante saber, né, que vocês têm várias culturas numa mesma cidade, com vários eventos valorizando essa cultura. Isso Sem é muito dúvida. legal saber, né? Assim, que Aham, existe esse engajamento da cidade com o fator cultural. Então, eu já vi que tem muitas exatamente. opções. E com relação à parte de culinária, né, de gastronomia, assim, existe assim pratos mais específicos? Ou existe algo que as pessoas, você já falou que o inverno é um período que se vai muito, né? Então, você fala um Uhum, pouquinho aí de algumas coisas. Assim. O que é que a gente pode aham. citar para as pessoas para saber? Então, Petrópolis é muito reconhecida, né, pelos excelentes restaurantes, os renomadíssimos chefes de cozinha que nós temos aqui na cidade, em bairros específicos que se tornaram polos gastronômicos, né? Então, nós temos, por exemplo, o Centro Histórico, que é recheado aí de delícias, né? Nós temos a região Aham. de Itaipava, que é o nosso terceiro distrito aqui em Petrópolis, que também é muito reconhecido pela variedade gastronômica que oferece. Nós temos o bairro de Araras e um polo gastronômico que fica pertinho aqui do centro histórico, que é o Valparaíso Gourmet. Tem várias opções de restaurante, né? Que Então, assim, legal. tem desde comida alemã, comida portuguesa, italiana, japonesa, hamburguerias, restaurantes cervejeiros. Nós temos uma variedade muito grande de opções gastronômicas aqui. Agora, tem uma coisa que é interessante, que é mais voltado para a área artesanal, que por conta Certo, da nossa cultura germânica aqui na cidade, que é muito forte, né? Nós temos certo. aí o pão alemão e a cuca alemã, que se tornaram recentemente, né, patrimônio imaterial da cidade de Petrópolis, né? Então, as pessoas podem adquirir essas delícias, né, também aqui nas padarias da cidade. Em alguns atrativos turísticos também vendem o famoso pão alemão e a cuca alemã. E, além disso, é praxe você chegar em qualquer cafeteria de Petrópolis e solicitar a famosa torrada Petrópolis, que é uma característica da nossa E cidade. como é que é essa torrada, assim? Como é que é? Uma torrada de pão? Tem alguma coisa É, especial, assim? é uma torrada de pão, só que ela é Certo, mais grossinha, ela é bem alta, assim, e você pode certo. solicitar que seja colocado queijo, que seja colocado geleia artesanal, né? Outras opções. Então, as cafeterias aqui da cidade, né, os bistrôs, a grande maioria tem a torrada Petrópolis no seu cardápio. Você pode tomar um delicioso café ou um delicioso cappuccino acompanhado dessa torrada que é tradicional aqui na Que é cidade. bem tradicional. Então, seria assim, algo que a gente Tradicional. pode informar para as pessoas que, quando for a Sim, Petrópolis, não deixem de provar, né? De conhecer, isso aí. né? Isso A mesmo. torrada de Petrópolis. Muito bom, muito interessante. E vamos ver aqui uma coisa com relação a... Você falou nas cervejas, né? Nas cervejarias, mas você também citou vinhos, assim. Existem locais, assim, que as pessoas têm degustação de vinho, produção de vinho na região da Serra? Sim, nós temos aqui em Petrópolis a Vinhos e Licores Maivorme, que é a mais antiga produtora de vinhos e licores da cidade, porque a família Maivorme é uma das famílias dos colonos que veio para a cidade em 1845. E eles fabricam esses vinhos e licores até hoje na casa deles, aqui no bairro Quarteirão Brasileiro, em Petrópolis, né? Então, essa é a mais tradicional, é a mais antiga. Eles fabricam também um famoso licor chamado licor de grume-chama, que é uma frutinha pretinha, assim, pequenininha, que parece com a cereja, mas tem um sabor próximo da pitanga, e que era o licor Tá. mais apreciado pelo nosso imperador Dom Pedro II. A família produz até hoje esse licor Ah, aqui na então é uma cidade. coisa Então, bem assim, tradicional dessa família. Eles estão tradicional, fazendo até tradicional. hoje. Né? Como é que é o Isso, nome eles do fazem licor até hoje. novamente? O nome Licor da de fruta? grume-chama. Grume-chama, Tá, tá. tá? É bem Legal saber. diferente. Aham, e você falou que é uma frutinha que parece com o sabor de cereja, né? Cereja também é muito gostoso. Isso Bom, mesmo. então vamos falar um pouquinho de compras? Ainda existe aquele Claro. movimento na Rua Tereza? É Rua Tereza, não é? Sim, a Rua Tereza, Meire, é o nosso principal polo de compras aqui de Petrópolis, né? Então, a Certo. Rua Tereza hoje tem aproximadamente 800 lojas,
né? São Gente, quase tem 2 quilômetros de tudo. extensão. Tem isso tudo. De roupa feminina, masculina, infantil, acessórios também. Tem opções gastronômicas na Rua Teresa também. E além da Rua Teresa, nós temos hoje o Polo de Modas do Bingen, que é um bairro que fica na entrada da cidade, próximo à nossa rodoviária. E temos também a Feirinha de Itaipava, que tem mais de 300 lojas. E no Centro Histórico nós temos ainda a Rua 16 de Março, que homenageia a Fundação de Petrópolis, né? Que tem uma concentração assim, muito grande de lojas, cafeterias, entre outras opções aqui no Centro Histórico da cidade. Legal saber, né? Porque o turista, ele não vai ficar sem opções, né? Porque Sem tem a dúvida. parte gastronômica, tem a parte de compras. Eu lembro que uma vez eu fui a Petrópolis, cheguei a ir na Rua Teresa comprar e tal. Era muita Uhum. malharia e tal. Não era essa Sim. quantidade de loja que você está falando. Mas já Aham. era assim, uma coisa assim que todo mundo queria ir, queria conhecer, queria comprar, os preços muito bons, É, as sem opções dúvida. maravilhosas e eu gravei bem o nome da rua. É, Bom, vamos e é um falar. ícone. As pessoas, qualquer lugar que você fala da Rua Teresa, alguém já foi ou já ouviu falar. Ou já ouviu Né? Então, falar? realmente, Verdade. é Você um falou polo que muito tem até forte aqui na outros, cidade. né? Tem outros polos de compra também, né? Isso. Além da Rua Teresa. E vamos descrever aqui para o pessoal que está aqui nos assistindo. Eu sei que tem, eu quero mandar um abraço para todos os guias de turismo que estão aqui acompanhando a nossa live, tá? Eu sei que tem um monte de gente bacana que está aqui, alguns amigos da Raquel, alguns amigos aqui do Meire na Web, pessoas que sempre acompanham minhas lives. Eu sempre estou trazendo conteúdo de turismo. Eu acho muito interessante a gente divulgar essas coisas porque eu acho que é bom as pessoas viajarem para fora do Brasil, mas a gente viajar por dentro do Brasil também é bacana. Né? Verdade. Conhecer a nossa história, valorizar o nosso povo. Antes da gente conhecer, eu sempre digo isso, antes da gente querer conhecer a história dos outros, a gente tem que conhecer a nossa. Com Então, assim, certeza. mesmo quando eu vou ao Brasil de férias, eu sempre gosto de ir nos lugares e visitar lugares que eu já passei ou que eu ainda não fui, porque eu acho interessante a gente conhecer, porque é uma junção de cultura, né? De muita coisa. O Brasil é muito grande, a gente tem muita coisa boa para conhecer aí. Então, vamos descrever, Raquel, você está falando tantas informações valiosas, vamos descrever aqui um passeio assim imperdível, algo que você diz assim, olha, se você for em Petrópolis, você não pode deixar de fazer esse passeio. Tem que estar na lista. Então vamos lá, informar aqui para o pessoal. Olha, é difícil definir um passeio só. Difícil, A né? gente fala, é muito difícil. Mas, assim, eu acho que não tem ícone melhor do que você realmente entrar no Museu Imperial de Petrópolis, né? Entrar ali, calçar aquelas pantufas, percorrer aqueles corredores que a família imperial percorreu, ver ali a coroa que pertenceu a Dom Pedro II, o traje majestático, que era a vestimenta oficial do imperador. Eu acho que isso causa uma emoção muito grande no visitante que gosta de história, né? Então, eu acho que é uma coisa que não dá para deixar de fazer se a pessoa estiver em Petrópolis, tá? Mas Eu tem também, eu, muita eu também coisa. concordo com você. Eu acho que é o top do top da lista, assim. É, Você pode com até. certeza. Um beijo aqui para a Shirley, tá? Nossa amiga aqui, Shirley Matos, lá do Espírito Santo, lá de Isso Vitória. aí. Shirley, olha, gente, a Shirley fez uma live comigo, foi uma live maravilhosa, muito divertida. Se vocês quiserem assistir a minha live com a Shirley, guia de turismo, lá de Vitória, no Espírito Santo, vão lá no meu canal do YouTube, tá? A live completa tá lá. Um beijo, tá, Shirley? Foi muito bom ter você aqui. Então, Raquel, olha, eu acho interessante a gente sempre comentar sobre esses passeios e, assim, citar uma coisa imperdível, porque às vezes a pessoa vai no local, né, e assim, e acaba, conhece muita coisa, mas não conhece o principal, né? Com Assim, certeza. em Petrópolis, eu também concordo com você. Eu acho que visitar o Museu Imperial não tem desculpa. Tem que Verdade. conhecer, porque faz parte não só do roteiro, mas da história, do conhecimento. E é um lugar lindo, assim. Eu acho assim, belíssimo, muito interessante. Bom, vamos falar um pouquinho também. Deixa eu ver aqui uma outra coisa, até tinha anotado um negócio aqui que eu queria te perguntar, que eu sempre pergunto para o pessoal do guia.
Eu queria que você contasse aqui pra gente algo assim muito engraçado, muito divertido, que aconteceu assim enquanto você trabalha como guia de turismo, né? Todo mundo, todos os Aham. guias de turismo que vêm aqui sempre contam uma história, assim, ah, aconteceu isso e tal. Uma coisa divertida, a gente não está aqui para expor ninguém, mas uma coisa Claro. divertida para a gente se ver como a gente às vezes se comporta, né? Como turista, não é? Visitando uma cidade. Você tem alguma coisa para contar para a gente? Lembra de Olha, alguma coisa? em um tour que eu estava conduzindo, né, eu levei Aham. um casal. Na verdade, era uma excursão, tinha mais ou menos umas 40 pessoas, e no meio do passeio, o rapaz pediu a moça em casamento, no meio do tour. E aí ficou todo mundo assim, meio sem saber o que fazer, né? Meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Nós estávamos num orquidário, nesse orquidário que eu mencionei, o orquidário Sim. Guinô, e aí ele decidiu pedi-la em casamento. E aí todo mundo se comoveu com aquilo, né? Poxa, vamos preparar alguma coisa para eles, não sei o quê. Aí eu fui lá, conversei com o gerente lá do orquidário na ocasião, pedi se ele podia me dar um arranjo, né, de flores. Ele me deu. Falei, ó, acabou de ter um pedido de casamento aqui, eu queria presentear o casal. Eles me deram, e aí eu dei para o casal o arranjo de flores. E assim, no dia, o restante do passeio foi tudo em função do casal, entendeu? Nós fomos para uma Entendi. cafeteria, fomos para o Aham. Castelo de Itaipava, para um delicioso chá da tarde lá. Aí fizemos uma homenagem para eles, foi tudo muito bacana. Mas assim, me pegou de surpresa, porque a gente tá ali fazendo trabalho, você não imagina, né? Que Claro. alguém vai Ele não tomar uma chegou, atitude dessa, ele né? chegou a comentar com você assim, olha, eu tenho essa Não, ideia e tal, não? nada, E nada, foi assim, de repente, nem parou. a noiva desconfiou de nada durante a Não, discussão, assim, nós não? estávamos no meio da Então visita. E ele aí, foi de repente, preparado, né? Já foi com a ideia. ele já foi com essa intenção. E aí ele pediu, gente, gostaria de pedir um minuto da atenção de vocês. Aí parou todo mundo, o que estava fazendo, e aí ele pediu ela em casamento. Foi uma coisa assim, de repente Foi uma mesmo, foi do nada. surpresa, né? E ela É, aceitou? aceitou. Ah, então tá Graças a ótimo. Deus aceitou. Tá, que legal. Eu acho bom a gente saber essas histórias, porque quando se trabalha como guia de turismo, é tanta coisa que passa no caminho da gente, né, Raquel? Eu também, de vez Verdade. em quando, eu lembro de tanta coisa boa, assim, surpresas que aconteciam, coisas que eles contavam. É um momento, assim, que você se diverte, né? A gente acaba se divertindo também com muita responsabilidade, Sim, é sem claro, dúvida. mas é muito divertido. Olha, agora eu vou te perguntar o seguinte: vamos fazer de conta que eu tenho um dia para chegar em Petrópolis. O que que eu posso aproveitar em um dia lá em Petrópolis? Vamos começar pelo Museu Imperial. Ó, Vamos lá conhecer o Museu chegando, Imperial, chegamos. chegando, antes do museu, Meire, eu começaria pelo Quitandinha, entrada da cidade, tem o Parque Cremery, tem o Museu Casa do Colono, que eu não posso deixar de falar do Museu Casa do Colono, que é um museu que a gente tem um carinho muito grande, né, fica no trajeto também de quem vem para o centro histórico. Chegando no centro, Museu Imperial, Catedral São Pedro de Alcântara, Museu Casa de Santos Dumont, nós temos também Museu de Cera em Petrópolis, nós temos a Cervejaria Boêmia, dá para fazer visitação no interior da Fábrica da Boêmia, com direito à degustação incluída. Vocês param, é isso que eu ia te Então, perguntar. Vocês param, então faz uma paradinha para degustação sim, da sim, cerveja. Muito fazemos. legal. Fazemos sim. Então, assim, tem isso só no caminho da entrada da cidade até o centro, né? Mas é claro, se a pessoa quiser fazer, esticar um pouco mais, e a gente quiser apertar um pouquinho o roteiro, ela pode visitar uma mesquita muçulmana, ela pode visitar um parque também, fazer passeio de pedalinho, ela pode visitar um castelo em estilo medieval, né? Isso tudo. O Museu do Trem, nós temos em Petrópolis o Museu do Trem, que é o Ai, que Centro Cultural legal. Estação de Nogueira. Né? Então, quer dizer, tem uma infinidade de coisas que as pessoas podem fazer. Agora, Meire, se a pessoa for uma pessoa mais radical, eu quero fazer uns passeios mais diferentes. Nós temos passeio de triciclo, passeio de quadriciclo, passeio de jardineira, de trenzinho, né? Então, tem essas outras opções também que as pessoas podem aproveitar fora do centro histórico, em bairros mais afastados, nos distritos da cidade.
Legal, Raquel. E normalmente esse tour de um dia, ele dura mais ou menos assim quanto tempo? Vocês pegam os passageiros de manhã, né, nos hotéis ou no local, Isso. e aí vocês ficam mais ou menos quanto tempo? Assim, é um passeio de dia inteiro, né? Quando é um passeio bem completo, a gente consegue fazer em até 8 horas, né? Pegamos o grupo bem cedinho e começamos a fazer o passeio em 8 horas de visitação. Agora, depende muito também dos atrativos que a pessoa vai querer no roteiro, né, Meire? Porque, por exemplo, uma visita ao Museu Imperial, você não faz em menos de 1 hora, né? É. Então, a gente vai adequando ali, de acordo com o interesse do cliente, o que a gente pode mesclar no roteiro dele, para que ele tenha, saia daqui assim, encantado com a nossa cidade de fato. Lógico, muito bom. E normalmente, assim, vocês recebem mais turistas de que parte do Brasil? Existe, assim, uma cidade assim, que vem mais turista de uma região do Brasil? O que que vocês recebem mais em Sim. Petrópolis? Aqui, como nós temos, nós estamos a 65 quilômetros da capital, Rio de Janeiro, né? Então, vem muitas Certo. pessoas, muitos turistas da região metropolitana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Niterói, Baixada Fluminense, a gente recebe muita gente. Mas, como nós estamos aqui na região sudeste, né? Temos também muitas pessoas que vêm de Minas Gerais, São Tá. Paulo, né? Espírito Santo e do Rio Grande do Sul. Muita gente do Rio Grande do Sul, Ah, fora da região do Sudeste, que acaba vindo para cá visitar Petrópolis. muito bom saber, né? Então, agora nós vamos fazer o seguinte: eu vou ver aqui se tem alguém que tem alguma pergunta para fazer para Raquel. Muitas informações, Raquel. Fiquei muito feliz porque eu nem vou precisar perguntar mais o que é que eu tenho aqui, tá? Porque eu acho que você já respondeu. Já tá assim, as pessoas já vão querer amanhã conhecer Petrópolis. Se você não conhece ainda, gente, você tem que ir lá Venha. procurar a Raquel. Raquel, como é que faz para te encontrar na cidade de Petrópolis? Vamos passar aqui as redes Então, sociais do pessoal. Eu já vejo se alguém tem alguma pergunta tá para fazer ótimo. para você. Eu tenho uma página no Facebook, que é Guia Tá, Raquel Neves, Petrópolis RJ. Eu tenho aqui o Instagram, @raquel.soaresneves, né? A pessoa pode me encontrar também no site da AGP, que é a Associação de Guias de Turismo de Petrópolis, entidade que eu tenho o maior carinho, maior respeito, e atualmente sou presidente dessa instituição. As pessoas elas podem, Meire, entrar em contato também com o claro. Disque Turismo, que o Disque Turismo ele é um setor da Secretaria Municipal de Turismo, o número é o 0800 024 1516. A pessoa liga para lá, a ligação é gratuita e Sério. pode me encontrar e pode também solicitar qualquer tipo de informação sobre o turismo de Petrópolis. Ok, agora eu vou te perguntar, fazer aqui, passar para você a pergunta do Robson Aguiar, que perguntou. Ele tem interesse em fazer trilhas, conhecer a parte de trilhas. É, Aham. tem guia específico para fazer essas trilhas? Vamos explicar um pouco. Temos. Obrigada, tá, Robson, por fazer aqui a pergunta durante a live. Então vamos lá, vamos Um responder ao Um Robson. beijo para o Robson, Robson, que é meu amigão. O Robson e a Ana Paula estão aí assistindo. tá, Então, para a pessoa poder fazer uma trilha em Petrópolis, é necessário que ela tenha o acompanhamento de um guia de turismo especializado em atrativos naturais, né? é, Porque esse guia, ele é treinado, ele conhece muito bem a região aqui da nossa cidade, ele possui os equipamentos necessários, né? No caso das pessoas que praticam montanhismo, tem os equipamentos necessários para poder fazer esse tipo de atividade. Então, é bacana sempre ter o acompanhamento desse profissional, Meire. Por quê? Porque senão a gente claro. vê aqueles turistas que de vez em quando a gente vê aí no Fantástico, né? Ai, Turista se não, perdeu na trilha em tal não, lugar, gente, ou que foi acompanhado é por um difícil. coach, né? Então, a Aham, gente tem sempre que reforçar a presença de um profissional capacitado para poder fazer aquele tipo de atividade, né? exatamente. Eu sempre falo isso, eu só vou se tiver guia no meio. Se não tiver um guia acompanhando, eu não vou. É isso Sabe? aí. Porque senão vai repetir aquela história, sabe, do Joãozinho e da Maria, sabe? Que ia na floresta e jogava a sementinha no caminho. Isso aí Exatamente. comigo não dá Isso aí. certo. Então, eu Não tem acho como ser importante assim.
quando o Robson perguntou, fez a pergunta, eu acho importante, até para esclarecer para as pessoas, né, que tem esse trabalho de trilhas, né, vocês têm essa preocupação também de fazer um Uhum, trabalho, de acompanhar. Eu já entrevistei várias pessoas aqui na parte de ecoturismo e todos aham, eles falaram a mesma coisa, assim, tem que ter um preparo, tem que ter uma orientação, tem que estar preparado para você acompanhar esses turistas, né? exatamente. Muito Exatamente. bom. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que de pergunta eu acho que era do Robson. Eu já fiz algumas aqui para você. E eu vou te perguntar uma coisa mais assim do sindicato, né, da Associação de Guias Aham. de Turismo. São quantos guias de turismo que fazem parte da associação que você Hoje que é nós presidente? temos, nós temos hoje em torno de 40 profissionais na Associação de Guias de Certo. Turismo de Petrópolis. A nossa associação, ela tem 38 anos de Nossa, fundação, né? 38 anos. Eu tenho orgulho de dizer que hoje a nossa diretoria é toda formada por mulheres poderosas que do turismo. bacana! Então, eu Parabéns quero aí, até tá? mandar um abraço Para as aqui para as meninas nossas, para as guias minhas. e Isso, turismólogas mandar de um abraço aqui Petrópolis. para Muito bom. isso, mandar um abraço aqui para as minhas diretoras, mandar um abraço para todos os nossos associados. Nós temos associados que trabalham em vários segmentos, pedagógico, histórico-cultural, cervejeiro, religioso, montanhismo. Tem muita gente bacana na AGP e nós somos como se fosse uma família mesmo, né? Um está sempre ajudando o outro, fortalecendo o outro. Esse período de pandemia não foi fácil para nós, mas a gente, com muita resiliência, muita persistência, nós conseguimos resistir e agora encerramos a última Bauernfest aí, a maioria dos guias de turismo trabalhando no evento, né? Então, para nós é muito importante ter essa representatividade, ter uma entidade que represente a nossa categoria, que lute pelos nossos ideais, né? Que defenda os nossos direitos também, né? Que é muito importante. Então, é muito importante ter uma associação por esse motivo, né? Sempre reforçar a questão do associativismo, que a gente acaba construindo muita coisa boa para o turismo da nossa cidade. Muito bom. Parabéns, viu, Raquel? Raquel, eu Obrigada. amei te conhecer, tá? Quando eu for a Petrópolis da próxima vez, você vai ter que arrumar um tempinho para mim, para a gente fazer aí um passeio juntas, tá? Pode Conversar deixar. e ver, ver as coisas que eu posso fazer, talvez um dia em Petrópolis com você, tá? Sem querer desmerecer os outros profissionais, né? Mas Sem. eu fico muito feliz por você ter aberto a sua agenda, ter vindo aqui conversar com a gente. Pessoal, se vocês quiserem conhecer Petrópolis ou se quiserem retornar a Petrópolis, eu vou deixar aqui depois da live, a live vai ficar gravada e depois vai seguir lá para o meu canal do YouTube. E eu coloco a Uhum. informação, tá? De como vocês encontrarem a Raquel Soares Neves e falarem com ela quando vocês quiserem conhecer Petrópolis. E ela passou tanta informação bacana, então amanhã mesmo eu acho que vocês já devem começar a procurar, decidir aí qual o festival que vocês querem ir, né, Raquel? Porque tem vários, né? Vai É acontecer um isso aí, agora, em exatamente. setembro, aí eu vi que você falou em outubro, depois vai ter em novembro, aí o Natal também deve ser lindo, né? A época do Natal, Com né? Fica tudo certeza. assim, decorado e comemora muita coisa, deve ser bem bacana, Sim. né? A Fica linda, cidade a fica cidade fica toda decorada, tem árvore de Natal, tem passeio com Papai Noel, tem desfiles temáticos. Então, é um encanto realmente prestigiar os eventos de Petrópolis. Então, convido todos vocês que estão assistindo, a você, Meire, quando você estiver aqui no Brasil também, obrigada, que você eu venha vou a sim. Petrópolis, você vai ser minha convidada, tá bom? Ah, obrigada, tá, Raquel? Fico muito feliz. Olha, gente, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que vieram aqui nos assistir, tá? Acompanhem depois aí o trabalho da Raquel e também vejam depois a live completa com toda a edição lá no meu canal do YouTube, Made na Web. Um beijo, tá, Raquel, para você e para todas as pessoas que Obrigada, estiveram Meire. presentes. Agora, antes de encerrar, eu tenho que mandar um abraço aqui para os meus Sim, amigos feras do turismo. Eu não posso deixar de dar um isso. abraço para eles, porque foi uma família que eu também conheci durante a pandemia. Nós nos unimos de norte a sul desse país. Tenho muito orgulho de usar aqui, ó, a camisa dos Ah, que lindo. feras. Você está usando a camisa. A Sim, camisa é dos porque férias.
Os Eu sei da feras aí, história. Chile, Eu Beto, eu tô vendo aí o Jalisson, o Serjão, os meus amigos aí, o Alberto, moram no meu coração. São pessoas assim, muito especiais. E quando eu preciso indicar um colega numa outra cidade, eu tenho certeza que eles vão receber os meus clientes, os meus com grupos, como certeza. se eu estivesse recebendo aqui, né? O Juan, lá de Brasília. Muito legal, Um Raquel. beijão, Obrigada, pessoal. tá? Um beijo, tá? Eu que agradeço, Beijo Meire. para Até a todo mundo, próxima. tá? Beijo, Abraço aí pro pessoal de gente. Petrópolis. Obrigada. Obrigada, tá? A gente agradece. Obrigada a todos que prestigiaram a nossa live hoje, tá bom? Um Eu falei beijão. para Boa você, noite. eu falei, Raquel, vai ser sensacional. E foi. Foi ótimo. Tchau. Obrigada, obrigada pelo convite, Meire. Um beijo. Eu que Até a agradeço. próxima, pessoal.